acompanhou os trabalhos durante esse dia. A gente ainda não avançou para a segunda etapa, mas o final da primeira etapa, depois de ter ouvido todas as testemunhas aqui, se encerra com a oitiva do senhor. O senhor foi aqui acusado desse fato no dia 12 de dezembro, morte da Rosane. A lei pede que nessa etapa ele faça algumas perguntas subjetivas. Primeiro, o senhor está com quantos anos? Estou com 49. 49. O senhor tem filhos? Eu tinha uma filha e tenho um filho de criação. Essa filha faleceu, não é verdade? Faleceu com Covid. E o seu filho de criação, quem é? Patrick. Patrick. Ele tem quantos anos? Ele tem 22. 22 anos, isso? O senhor estava trabalhando? Sim, senhor. Qual é a sua profissão? Eu sou serralheiro e sou cozinheiro ao mesmo tempo. Uhum. A sua renda, mais ou menos, quanto era? Por mês eu tirava uns 4 mil, 5 mil por mês. Depende muito do trabalho que tinha. Quando o senhor foi preso, o senhor estava residindo em Brasília ou estava residindo no Rio? Estava em Brasília, trabalhando aqui em Brasília, serralheiro e cozinheiro. Muito bem. O senhor estudou até que série? Terceira série. Do ensino médio ou do ensino fundamental? Ensino médio. Que é o ensino médio? É do segundo grau ou do primeiro grau? Primeiro. Do primeiro. Bom, daqui para frente o senhor tem direito de permanecer calado, caso queira, se o silêncio não pode ser usado contra você. O senhor quer falar ou quer silenciar? Só vou falar 2 perguntas para me silenciar. Eu estou aqui, Sua Excelência, para pagar porque eu fiz. O crime que eu cometi. Agora, por mentira que está acontecendo no júri, eu acho que eu não mereço. Porque tudo que falaram aqui foi tudo totalmente mentira. Eu não sou essa pessoa que falaram de mim. Me entreguei por crime que eu fiz, que eu sei que não era para me ter feito isso. Estou arrependido. Se eu pudesse estar no lugar dela, eu estar no lugar dela. Porque eu estou aqui para pagar por crime que eu fiz. Agora, por mentira, que só houve mentira desde o começo do julgamento até agora, da parte da família dela, isso aí eu não concordo com isso. Deus está lá de cima, está vendo tudo. E nada disso que foi falado, eu fiz. Eu tenho como provar, se puxar, tem como provar sobre roubo, sobre isso, sobre aquilo. Tem que puxar, tem que averiguar tudo direitinho. E nada disso eu fiz, porque eu nunca tive necessidade disso. Eu tenho 49 anos. Sempre trabalhei, sempre lutei com minhas coisas, nunca precisei pegar 10 centavos de ninguém. Quanto mais agora eu tenho minha profissão para mim trabalhar. Tá entendendo? Só isso que eu peço. Me julgue, que me condene, mas pelo certo. Não pela injustiça que está fazendo comigo. Injustiça. De mentira. Eu tô aqui, vou pagar pelo crime que eu fiz. Eu mereço pagar. Mereço pagar pelo crime que eu fiz. E ninguém merece tirar a vida de ninguém. Agora, por mentira, isso que eu não concordo. Só isso que eu tenho para falar, Excelência. Muito bem, ele manifestou direito a silêncio, estou entendendo que essa era a intenção dele, não formularei perguntas. O doutor Gabriel, nessas ocasiões, também não formulou perguntas. Eu devo perguntar ao seu advogado se ele fará perguntas. Tem perguntas. Ele já indicou que tem perguntas. Apesar da orientação dele de responder as perguntas que ele formulará, eu tenho que lhe assegurar o direito de não responder mesmo as perguntas do seu advogado, caso o senhor não queira. Eu vou deixar o doutor perguntar, se o senhor não quiser responder, o senhor diga, doutor, eu não vou responder, vou manter meu silêncio. Doutor Brito. O senhor está confortável para responder as perguntas do doutor Brito e das juradas? Sim, senhor. Pois não. Pois eu vou fazer algumas perguntas e algumas não são muito agradáveis, senhor, já aviso. Eu começo conhecendo o Alexandre para que as juradas o conheçam. Os familiares conhecem, de um lado do outro. O Alexandre nasceu onde? Nasci em Caxias. Caxias, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá. E o Alexandre foi criado na cidade de Caxias, numa roça, num sítio, como foi? Não, senhor. Eu nasci no Rio de Janeiro, com 8 anos, minha mãe me levou para Minas Gerais, onde eu fui criado até os 16 anos, trabalhando na roça, desde a idade de 8 anos, ajudando para sustentar minha casa. Eu comecei com uns 10 anos a trabalhar na lavoura, para ajudar minha mãe, porque meu pai só bebia o tempo todo,
não ajudava em casa, era eu e minha irmã, aquela minha irmã que mora aqui em Brasília, que a gente trabalhava para cuidar da casa o tempo todo. Na lavoura o senhor roçava, Roçava, usava enxada, esses enxada, instrumentos. enxada, foice, capinava, tudo. A escola, perguntada pelo juiz-presidente, o senhor fez até Terceira série. terceira série. Isso é aquele ensino básico, quando a pessoa inicia os estudos. Sim, senhor. Ou é aquele final? Não, Aquele não, início. Terceira início. série que o senhor fala aqui, Início. do início. Isso, Ensino fundamental, que a gente chama. isso. Entende? Depois dos 16 anos, o senhor foi para onde? Aí eu vim embora para o Rio de Janeiro morar com a minha irmã, Pois não. aqui no Rio de Janeiro. Aí fiquei trabalhando na oficina com meu cunhado. O senhor sabe onde estamos? Aqui no Rio, o senhor diz, mas o senhor sabe onde estamos? Não, eu continuei trabalhando, vim para o Rio, onde que minha irmã morava, no Rio de Janeiro. Essa minha irmã morava no Rio. Pois não. Aí vim morar com ela. Comecei a trabalhar de lanterneiro na oficina, completei 17 anos. Aí eu me alistei no quartel, pedi para servir, entrei no quartel e servi o quartel, estava servindo o quartel. Esse serviço que o senhor prestou no quartel é aquele conscrito dos 18 anos? Fiquei 4 anos, aí depois pediram para mim ficar mais 5 anos. Mais 5 anos, assinei para mais 5 anos. 4, 5, 9 anos total. 9 anos. Aquela lei que lançaram, 9 anos. O senhor era, portanto, um temporário do quartel, Isso. não era um efetivo, Não, um temporário. militar efetivo. Temporário. Tá. Foi dito aqui que o senhor foi expulso desse quartel. Mentira, só pode. Pois não, a minha pergunta para encaminhar é: o senhor não foi expulso. Não, senhor. O senhor atingiu o limite máximo do tempo para o temporário do quartel. Isso Sim. aí. Depois do quartel, o senhor fez o quê, então? Aí eu comecei a trabalhar de cozinheiro. Tá. No restaurante no Rio de Janeiro mesmo. Trabalhava no restaurante, aí depois montei o meu negócio para mim. Trabalhei um bom tempo de cozinheiro. Depois eu fui e montei meu próprio negócio. Num restaurante para mim trabalhar. Aí comecei aos pouquinhos, fui começando, e depois nunca mais eu trabalhei para ninguém, só para mim. O senhor está em torno de que idade aí? Já estamos. O quartel era 18, Eu saí do quartel, eu estava com 28, 28 por anos, aí. 28 anos por aí. E aí montou um negócio próprio no ramo de culinária. Isso, de comida. Tá. Ainda tem até hoje. Pois não. Continua no mesmo lugar no Rio de Janeiro. É um restaurante. Não, agora não é um restaurante, porque o restaurante eu fechei e abri outro quiosque agora. É um quiosque. Mesma coisa do restaurante, só que é um quiosque agora. Quem cuida? Meu filho. Qual o nome dele? Patrick. O Patrick cuida Isso. desse restaurante. O quiosque. Tá. E o Patrick é filho do senhor com quem? Meu filho de criação. Ele é filho da minha esposa, Alessandra, que é a mãe da Carol, que era minha filha. Ele é filho? Peraí, não entendi. Ele é meu filho de criação, só que ele é filho da Alessandra, que é minha esposa, que eu sou casado no papel. Ah, entendi. O senhor é padrasto do Patrick. Conheci ele, era criança. Adotou o Patrick, então, um filho sócio-afetivo. Ele me considera mais do que o pai dele. Se eu perguntar para ele agora, se eu ligar para ele e perguntar assim, quem é teu pai? Alexandre, que ele vai falar. Tá bom. E a dona Alessandra, então, já que estamos no âmbito familiar lá do Rio, com a dona Alessandra, o senhor conviveu quanto tempo, maritalmente, como homem e mulher? Só de casamento com ela, eu tenho 20 anos casado no papel. 20 anos. Isso. Fora o tempo de namoro. Algum tempo de namoro. Nesses 20 anos, alguma agressão física? A gente nunca teve agressão física, não. Verbal? A gente só teve umas discussãozinhas, a gente teve, sim. De casal? De casal, mas... Chegaram a tirar panela um no outro? Não, senhor. A jogar alguém do prédio? Não, senhor. Tem um registro de uma ocorrência lá do Rio. Não tem como não falar dela, porque a acusação vai falar e mostrar para os jurados. Sim, senhor. É uma ocorrência no âmbito policial. Ninguém ouviu, nem a dona Alessandra, não. Mas eu vou explicar para o senhor. Nesta ocorrência, a dona Alessandra supostamente narraria que teria se jogado do prédio para fugir de uma ameaça de morte sua. Eu desconheço. O senhor desconhece a ocorrência, a ameaça? O que o senhor desconhece? Desconheço a ocorrência e a ameaça. O senhor chegou a responder algum processo no Rio de Janeiro? Nunca fui chamado para responder processo nenhum. Nunca.
O senhor alguma vez foi na delegacia prestar algum depoimento por qualquer outro fato? Nunca vez que eu fui na delegacia foi o dia que roubaram a minha casa lá, que eu peguei o ladrão e fui levar o ladrão na delegacia. Tá, me conta aí. O senhor era militar? Como é que o senhor pega ladrão e leva para a delegacia? Não, porque eu... Era um homem violento, bravo, Não, forte? não era violento assim. Como porque foi isso? Eu peguei o roubo lá dentro da casa da pessoa, os vizinhos me avisaram, eu chamei a viatura e fui conduzido com a viatura. Ah, a viatura conduziu, as pessoas que estavam na viatura, a composição militar conduziu Isso. os supostos assaltantes do seu que imóvel. roubaram o móvel. Roubaram a máquina de lavar, roubaram Neste ponto, eu quero alertar o seguinte: a plateia está enorme, não precisa o senhor olhar, não. As juradas que julgarão o senhor estão ali. Então é importante a gente falar com muita clareza e explicar as coisas aqui, porque o senhor está sendo pintado aqui como um homem violento, bravo, forte, que faz e acontece. Então vamos. Sim. Obrigado. Então, a sua convivência com a dona Alessandra Costa, é o nome dela. Isso. Como que era, o senhor já disse? Ela findou? Acabou a relação com ela, não? Não, depois que aconteceu isso, eu me entreguei no Rio de Janeiro, fui preso lá, fui para o presídio, aí chegou um documento lá dela, pedindo para me aceitar ela para me visitar. Me assinar um documento para ela me visitar no presídio. Ué, estava casado no papel ainda com ela? Estou casado no papel até hoje. Até hoje? Até hoje, casado até hoje. A dona Alessandra, portanto, o assistiu no presídio. Ia lá, o visitava, levava as coisas, a sacola com roupa, alimento. Ela tem minha carteirinha, meu filho tem minha carteirinha de lá, do presídio de lá, ela me visitava toda essa Em resumo, para alguma coisa na relação do senhor com a dona Alessandra que mostra a sua personalidade, que é um homem violento, bravo, que se a gente puxar aqui agora no sistema da justiça, a gente vê? Pode puxar que não vai ver. Não vê nada. Não vê nada. Pois não. Como é que o senhor define a dona Alessandra? Uma boa mulher, uma mulher honesta, doutor? Mulher honesta, sincera. Ela é trabalhadeira, sincera, não sei porque que eu não sei o que aconteceu na minha vida. Tudo aconteceu depois que eu perdi minha filha, que mas ela era sensacional, eu e ela era tudo para minha filha. Depois que eu perdi, que eu liguei pro meu cunhado e falei assim, não sei o que eu faço mais na minha vida, eu não aguento mais ficar aqui mais no Rio de Janeiro. Só tem como arrumar um trabalho para mim aí. Essa filha que o senhor se refere? A Carol, é minha filha. A da tatuagem? É, a tatuagem. Tá. Quantos anos? Ela tem 16 anos. A causa da morte? Aquela doença que deu aí, qual é o nome? Agora, nesta fase aí de pandêmica? Essa da doença da pandemia. Da pandemia. É. Pois não, os jurados já entenderam. A jurada já. Tem comprovação disso? Consegue comprovar mediante? Tem o documento, tudo com a minha esposa lá. Certidão de óbito. De óbito. Tem tudo lá. O certo é que a Carol, com quantos anos? 16. 16. Falece e o senhor entende que a sua vida mudou? Mudou de tal maneira que eu nunca passava na minha cabeça fazer um negócio desse na minha vida, não. Tá, mas aí eu digo, mudou em qual sentido com a Carol? Mudou do senhor deixar o Rio e vir para cá ou mudou do senhor cometer crime? Não, de eu deixar o Rio e vir para cá, não foi de cometer crime. E vir para cá. A vinda para Brasília, portanto, para ficar claro, foi depois da morte da Carol. Foi. Tá. E aqui em Brasília, quando o senhor chegou? Senhor? Obrigado. Quando o senhor chegou em Brasília? Cheguei, não lembro o dia certo não, doutor. Não, o mês, o ano? Foi o ano passado. Ano passado, 2022, portanto. No início do ano, os primeiros meses? Início do ano. No início do ano. O senhor chegou e foi morar com quem? Foi morar onde? Ou foi morar sozinho? Conte. Não, fui morar lá na casa do meu cunhado, que ele tem 2 apartamentos. Ele tem aqui e tem lá no Copperville. Ele deixou eu lá, porque lá é onde fica o material do buffet. O nome do cunhado? Sandoval. Sandoval.
O senhor pagava aluguel lá para o Sandoval? Ele nunca me cobrou nada. Nunca cobrou aluguel. O senhor trabalhava na época? Trabalhava para ele, Trabalhava para o Sandoval. para o Sandoval. E descontava o aluguel lá no... Não, ele nunca descontou. Nunca Ele sabia que eu trabalhava muito, ele falou, não precisa me pagar nada. Só o que tu faz aqui para mim já tá me ajudando demais. Ele Entendi. nunca me cobrou um centavo de nada. Eu perguntei aqui, vamos comparar o comportamento do senhor Alexandre com as pessoas com as quais ele trabalhava lá no buffet do Sandoval. Como é que é? Todo mundo gostava de mim, Excelência. Todo mundo. Se nós chamarmos alguém aqui, alguém falará mal do senhor, do seu comportamento lá? Pode chamar qualquer um. Pois Pode falar bem da minha pessoa. Tanto no pessoal que trabalhava comigo e tanto no condomínio que eu morava. foi dito aqui de manhã que o senhor fazia barulho no condomínio. O senhor ouvia a Anitta? Gosta de Anitta? Deixa eu falar um negócio pro senhor. Gosta de Anitta? Gosto, porque assim, Escuta a Anitta? eu escuto, não vou mentir. pra você. Ouvia isso alto no condomínio? Alto não, ouvi quando eu estava fazendo faxina no apartamento. Eu acordava Pois. de manhã, ia fazer faxina, estava ouvindo a mulher, eu ouvia baixo, do jeito que ela falou que era. Chegar a incomodar, o senhor desconhece. Desconheço e pode ir lá no apartamento e perguntar. Tá bom. Eu entendi as razões dela e na sustentação eu explico. Eu chegava, fazia faxina, na hora que ela chegava, a faxina estava tudo pronto, o almoço estava tudo pronto, estava tudo. Esse é o ponto interessante. Na casa, o senhor se limitava a lavar os tênis e fazer a comida, o senhor fazia, quando o senhor fala faxina, o que que era? Fazia tudo, lavava o tênis dela, lavava roupa, lavava o banheiro, limpava a casa, chegava, estava tudo limpinho, cheirosinho. Sua mãe, pelo que fui informado, está ali, o ensinou a fazer as tarefas de casa? Alguma vez o repreendeu? O homem não faz isso é coisa de mulher. Nunca falou isso para mim, que tu ontem Ela o incentivava ou reprovava o senhor fazer incentivava, isso? sempre incentivou. Incentivava. O senhor via isso como algo que reduzia a sua masculinidade? Não, senhor, porque eu puxei minha mãe, que eu sempre gostei de limpeza. De limpeza. A minha mãe é assim, ela gosta de limpeza. Se eu for na casa da minha mãe, você vai ver é tudo limpo. Eu puxei Eu ela. entendi então que a faxina não era só tênis e fazer comida. Bom. Na casa, a casa do Sandoval, na qual o senhor morava, o senhor deixou quando? Assim, eu deixei assim, 2 meses, 3 meses? foi assim que aconteceu o ocorrido, que eu deixei a casa lá. A casa do Sandoval. Então, de São Daval, onde Ah, porque o senhor morava lá e morava na casa do ficava lá e cá, ficava lá e cá. Entendi. Mas era mais lá ou mais cá? Mais na casa dela. Mais a casa dele. Mais na casa dela. Tá bom. Então vamos agora entrar na casa dela, depois a gente volta. Fica organizado aqui o pensamento. Lá na casa dela, além da faxina, provia a despensa. O senhor levava leite, pão, passava na padaria, comprava alguma coisa? Chefe, Ou nunca... senhor, eu sempre ajudei ela com tudo. Com tudo. Desde o primeiro momento que eu conheci ela, que ela chegou para mim e falou, eu tô passando uma fase difícil, porque eu tô pagando o estudo da minha filha, é isso, isso e isso. Eu falei, olha só, eu trabalho serralheiro, eu trabalho com meu cunhado, eu não gasto dinheiro para nada. Se tu estiver precisando, tu pode falar comigo que eu vou te ajudar. E assim comecei a ajudar ela. Portanto, que o senhor vê aí no meio da conversa, que a irmã dela falou, que as contas dela estavam o quê? Toda quitada. Por causa de quê? Eu cheguei junto com ela em tudo. Ao contrário do que o senhor está afirmando, a irmã disse que, depois do óbito, foi encontrada uma quantia de débito que somava em torno de 12, 14 mil reais. É isso aí também, pode puxar no Tá. banco, a hora que quiser, que eu tô aqui, ó, para provar que eu não mexi em nada. Nós vamos dela. mostrar aqui os extratos. Pode mostrar. Esses extratos não vão mostrar nada após o crime que o senhor tenha utilizado o cartão? Eu tô de consciência limpa. Pois não. Algum saque no banco, 24 Momento horas? algum. Sabe como que eu viajei para o Rio de Janeiro? Pois Vou falar para o senhor a verdade, como é que eu viajei para o Rio de Janeiro. Eu tinha 300 reais no meu bolso, e 100 eu dei para a Roberta à noite, dei 100 para ela, sobrou 200. Eu tinha minha aliança no meu dedo, que eu mandei fazer aliança de noivado para a gente, que ela pediu para me fazer aliança. Paguei um dinheirão na aliança, para me fazer aliança. Cheguei em certo lugar, eu falei assim, agora como é que eu vou embora para o Rio de Janeiro? Sem dinheiro. Olhei pro meu dedo. Aí eu perguntei ao mototáxi, onde que tem um rapaz que compra ouro? Ele me levou lá, o cara pagou R$1.300 na minha aliança. Madrugada do domingo, senhor? Não, no outro dia. Ah, perdão. O fato aconteceu no domingo, na segunda-feira de manhã, eu fui O senhor pegar já o estava em outro lugar. Já estava em outro lugar. Tá bom. Nós vamos todo esse assunto periférico, vencer tudo isso, depois nós vamos para o fato e aí a gente encerra, tá bom?
Continue, então. O senhor estava onde aí, vendendo alianças? Eu estava em Goiânia. Goiânia. Porque só lá que saiu antes para o Rio de Janeiro. Aí eu perguntei ao garoto assim, onde tu vende que compra ouro aqui? Ele foi e me levou lá. Assinei preenchi um documento. Ele falou, essa aliança é tua? Eu falei, é minha, tá com o meu nome gravado aqui, ó. A minha identidade tá aqui. Ele pegou o número da minha identidade, tudo direitinho, e me pagou R$1.300 A na aliança é do tipo que tem um nome, que eu uso aliança, mas só tem o nome do cônjuge. A sua tinha o nome do cônjuge e o Não, seu? tinha o meu nome. Não, tinha o nome dela e no dela tinha o meu. E Tá, mas e qual aliança que tem o seu nome? O senhor estava com a aliança? tava com a minha aliança no meu dedo. Mas a sua aliança tem o nome dela, não? Não, então, o nome dela estava no meu dedo. E quando o homem pergunta lá? Ele pergunta, foi aqui, ó, é da minha esposa, eu tô vendendo porque é da minha esposa. Ah, então não é o seu nome que Não. estava lá. O nome que eu Entendi. dei, sim. Mas o senhor a assina minha dizendo que identidade, aquela era... dei minha identidade para ele, provando que não era roubada, porque ele achou que a aliança era roubada. Eu falei, não é roubada. Entendi. Por isso que ele pede para o senhor assinar. Isso, Porque tinha o nome de outra pessoa lá, não era o Isso. seu nome. não. Ele achou que era roubada. Eu preenchi, Grifado que na eu- aliança. tem a loja, tem o local da loja, tudo direitinho lá no show que eu levei. Tá bom, entendi. Foi como que eu fui pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, me entreguei. Com essa quantia aí, de 1.000 e pouco. Tá. Comprei a passagem no dinheiro, Entendi. tudo no dinheiro. O senhor embarca no ônibus levando o quê? O senhor tem caixa de papelão, alguma mala, Não, arrasta senhor, alguma eu mala? só Se a gente carregava- vê as imagens, estão no processo. Só Dá pode- para ver o senhor arrastando uma mala, uma bolsa, o que que é? No posto, onde que eu parei o carro, tá as imagens do posto lá, tudo filmado lá. A bolsa que estava comigo é a bolsa que eu carregava o meu remédio, que era meus remédios, quer dizer, a insulina, minha carteira, meu remédio todinho que eu tomava. Tudo. No posto. Carteira, dentro dessa bolsa. Dentro dessa bolsa, uma bolsinha verde. Tamanho. É a única bolsa que eu saí do prédio. Essa bolsa é aquele tipo que chama de necessaire? Isso. Necessaire. Tá. O que que cabe dentro dessa bolsa? Cabe um copo? Cabe um copo. Cabe. Cabe um copo. Cabe um livro? Esse livro cabe dentro da Cabe. bolsa. Essa já? Não, já não cabe. Já não cabe. Não cabe. Cabe cartão? Cartão cabe. Cabe. Identidade? Cabe também. Pois a família da vítima disse que o senhor carregou identidades, uma identidade, carregou cartões dentro da bolsa e semelhante a um copo, um cofre cheio de dinheiro. Isso aí é mentira. Não levei dinheiro nenhum. Então explique às juradas. Olha o que aconteceu. Julgarão. Olha o que aconteceu. Pois não. O que aconteceu? A bolsa foi comigo. Tudo aconteceu o seguinte. Posso falar do Gabriel? O Gabriel, ele nunca tinha ido no psicólogo. Nunca tinha ido no psicólogo. Meu cunhado tá aí, não me deixa mentir. Eu falei, Rosane, tem alguma coisa errada com o Gabriel, por causa de quê? O garoto só fica trancado dentro do quarto. O garoto não sai para conversar, o garoto não conversa com ninguém. Vamos procurar um psicólogo para ele. Ela falou, pô, mas eu não tenho condição de pagar. Eu falei, eu tenho condição de pagar o psicólogo para ele. Eu pago o psicólogo para ele. Aí, então tá bom, você leva ele lá. Ela foi, me deu a identidade dele. Como eu tenho minha bolsa que eu carrego minhas coisas, chave, tudo direitinho, que ela tinha a chave de um carro, ela tinha duas chaves do carro. Uma ela deixava comigo e a outra ficava com ela. Eu carregava a chave do carro, a chave do apartamento, meus documentos na bolsa e peguei a identidade do Gabriel para levar ele no psicólogo. Quando eu levei, estava levando, ele falou, fica a identidade dele contigo, para toda vez que for, vai pedir a identidade dele. A identidade dele ficou dentro da minha bolsa, esquecido. Não foi que eu peguei a identidade dele para levar. E só um parênteses, eu sou avô. Os horários dela eram fixos, amarrados por conta da escola. O senhor recebia essa atribuição por conta dos seus horários que eram mais abertos? Isso, porque, assim, Restaurante, trabalho... eu assim. trabalhava mais assim, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia para acampamento trabalhar. E quando eu tinha serviço no condomínio, eu tinha na parte da manhã. Eu pegava um portão para fazer, um motor para instalar. Aí eu ia lá no condomínio e instalava, só que era coisa rápida. Instalar um motor é coisa de meia hora, eu instalava o motor. Aquele motor de apertar, instalava o motor. Aí vinha para casa, eu tinha mais tempo. Aí ela falou, o psicólogo do Gabriel é todo dia 9 horas. Eu falei, eu levo ele. Onde? Era na Ceilândia Sul. Ceilândia, na clínica particular que tem lá, que a gente levava ele. Eu sabe o endereço dessa clínica? Eu não sei o endereço, mas eu sei chegar na Sabe clínica. chegar? Eu saí daqui lá, eu sei chegar lá. Tá bom. Entendeu? Eu sei chegar, sei que é o doutor que atendi ele, que foi eu que levei, foi eu que fiz o primeiro registro dele lá. Isso era... Foi dito aqui que isso era alguém articular,
falava ao pé do ouvido, manipulador. O senhor fazia isso pelo Gabriel? Porque o senhor o amava, tinha alguma consideração por ele? Ou porque o senhor queria conseguir colocar a aliança no dedo da mãe? Não, senhora, não, senhor, porque eu não faço nada por interesse a nada. Pois não. Eu fiz dele porque, assim, uma criança que eu gostava dele, eu vi o jeito dele dar, portanto, que ele falou que não gostava de mim, mas eu fazia tudo. Tudo que ele gostava, a mãe dele falava, o que o Gabriel gosta mais? Ela falava para mim, ó, você quer ver agradar ele? Dá um pote de sorvete a ele. Eu passava, comprava um pote de sorvete, levava para ele, comia um pote de sorvete num piscar de olho, assim, vum. Aí no outro dia, eu passava lá, comprava de novo outro pote de sorvete para ele. Permita-me para eu estabelecer uma comparação, para ver se o senhor está falando a verdade. A sua filha possuía alguma condição de saúde Ela era especial. especial? O Gabriel, na sua concepção, tinha algum problema de saúde? Além do que o senhor disse que ele vivia dentro de um quarto? Eu achava que sim, porque ele O senhor se identificava com esse sofrimento do Gabriel em relação à sua ele filha? não conseguia conviver com as pessoas. Eu digo, a estabelecer aqui essa relação. O senhor via no Gabriel algum aspecto da sua filha? Assim, Via. do sofrimento, Via. Entendi. A minha filha que tinha... Entendi o seu interesse pelo Gabriel, então. Porque eu sempre ficava preocupado com ele. Falei, Gabriel, tu tem que sair um pouco do quarto, Gabriel. Foi dito aqui que o Gabriel detestava. Em outras palavras, isso. Então, mas isso... O senhor se sente, se condói com isso? Eu não, porque ele nunca passou isso para mim. Não, eu digo, o senhor sofre ao ouvir essa mentira, que o senhor chama de mentira? Eu sofro porque é mentira. Entendi. É mentira. O senhor gosta do garoto de verdade? Eu gosto, eu sempre gostei dele. Entendi. Eu não precisava usar ele para me ter amor da mãe dele, não, porque eu gostava dela pra caramba. Não precisava, não. Entendi. Tá. Senhor, então, a sua relação com o Gabriel, o senhor considera, para a gente vencer a questão do Gabriel, considera, então, ok, não tinha nenhum problema com o Gabriel. Nunca tive. Tá. Mas aí, para encerrar, na verdade, o Gabriel, eu quero saber se o Gabriel, assim, o senhor disse, já que notou e orientou, notou algo especial no Gabriel e orientou a família a levá-lo no psicólogo. Isso o senhor orienta. Nós vimos o vídeo aqui há pouco, as juradas assistiram também. Parece um rapaz grande, um pouco tímido, não sei, aquilo é timidez, o jeito que ele fala, o que é? Não, o jeito dele Explique-nos. o jeito dele é aquele jeito mesmo, ele só fica daquele jeito. Ele não sai do quarto, é o tempo todo dentro do quarto, trancado, a porta trancada. E se chegar uma visita lá, ele sai correndo para dentro do quarto, não sai mais, Não não quer sai. interagir. Não tem ninguém que tire ele do quarto, nem a mãe dele chamando. Agora, eu digo assim, no nível de compreensão, ele sabia o que se passava lá na terapia com o psicólogo? Ele sabia, por exemplo, como que ele te chamava? Alexandre. Alexandre, o psicólogo me orientou isso. E aí, Gabriel, quando você o recebia de volta, quando ia buscar, Gabriel, o que se passou lá? Ele narrava direitinho? O primeiro dia que eu levei ele ficou lá quase uma hora com o psicólogo. Aí na hora que ele saiu, falei, Gabriel, gostou? Eu falei, gostei, quero até voltar mais vezes. Aí eu falei, então tá bom, tu quer voltar mais vezes? Eu fui lá, remarquei de novo a consulta para ele, veio de novo. Aí, Gabriel, gostou? Gostei, quero voltar mais vezes. Eu levei ele 3 vezes. Seguida, 3. O senhor pagou, chegou a pagar a consulta do seu bolso? Pagava. Como que era esse pagamento? Não, o pagamento era o seguinte, como ela não tinha como gastar, ela fazia, ó, fica o cartão contigo, que você tem como pagar o cartão. Eu não tenho como pagar. Você pode usar o cartão a hora que você quiser, que você todo mês você paga direitinho o cartão. O cartão dela ficava comigo, porque ela deixava comigo o cartão. O senhor pagava a fatura? Eu pagava a fatura do cartão. Eu não peguei o cartão dela, que esse cartão é meu, não. Ela falou, tinha o nome dela lá. Eu não posso usar, você pode usar para o que você quiser. Chegando tal dia você pagar, eu chegava e pagava direitinho. Era aquele cartão de senha que só aproximava e digitava a senha? De senha, não, de senha. Ela me deu a senha, me deu a senha. Só, o cartão dela só passava com senha. Não tinha nada. Alguma vez ela queixou, amor, usou muito, reclamou da fatura? Nunca foi reclamou de nada, que todo mês eu pagava. Teve um dia que eu estava... Ela era mão aberta. Teve um dia que eu estava sem dinheiro. Faltou R$ 1.200. Na mesma hora eu liguei para minha irmã, que é nome da irmã? Cida. Cida, diga os nomes de todo mundo para que a jurada se Aparecida. Falei, Cida, eu estou precisando de R$ 1.200 que faltou para pagar o cartão da Rosane, para me deixar o cartão dela na mão. Na mesma hora, minha irmã foi e transferiu o dinheiro para a conta dela direto para pagar o cartão. Eu nunca deixava ela sem pagar cartão. Tá.
Vamos continuar, quando o senhor bebe água. Eu perguntei aqui, não se ofenda, com as mesmas palavras, tá bom? Pelo que os familiares narraram, o senhor era uma espécie de gigolô, alguém que era sustentado pela mulher, que não ajudava a mulher, só sugava o dinheiro, a despensa dela. Doutor, Pois não. só porque não tem filmagem como eu chegava do mercado com as compras. Se tivesse filmagem da subida do apartamento até chegar na casa dela, como é que eu gastava era toda semana? 400, 500 reais. 400, 500 reais. O Gabriel gostava de comer só coisa boa. Eu compro o melhor para ele. O melhor. Eu quero que Deus me dê o pior castigo se eu estou mentindo, que eu não vim aqui para mentir, não. Eu vim para falar a verdade, porque eu vim aqui para pagar o meu crime e para falar a verdade. Eu comprava o melhor para ele no mercado. Entendi. Eu também gostava de comer coisa boa. A minha compra estava toda semana, 400, 500 reais. Eu pergunto à minha irmã como é que eu falava para ela. Toda semana eu estou gastando um dinheirão no mercado agora. Já entendi. Então eu não tinha despesa com nada. Entendeu? Eu gastava tudo para lá. Pois não. Tá. Agora, já entendi todo esse contexto geral. Vamos agora entrar mais próximo do fato. No dia anterior ao fato, o senhor lembra o que o senhor fez ali que antecedeu o fato? No dia, era um final de semana, né? Aconteceu o seguinte, doutor. O que houve no dia do fato? Narra pra gente. Ó, eu amanheci de manhã passando mal com a diabetes. Minha diabetes tem hora que ela vai a 600. Ela dispara de uma tal maneira. Ela me levou no médico. Pois não. A gente ficou no médico até certa hora, chegou do médico, falei, Rosana, hoje é dia da gente ir para a igreja no domingo. Vamos para a igreja? Ela para mim assim, não, só vou para a igreja se você não for. Se você for, eu não vou. Se você quiser ir sem mim, você vai. Se não, vai só eu. Falei, Tá bom. então tá bom. Tinha alguma objeção da sua parte? Só vou se for com você. Ela... O senhor exigia? Não, eu não exigia não. Falei, não quer ir, tudo bem. Era tudo acordado entre vocês? A gente nunca teve briga com o negócio de acordo com... Eu não sei se porque ela falou que não queria ir porque a filha dela estava chegando, mas eu não sabia que a filha dela estava chegando. Ah. Aí eu falei, vamos na igreja à noite? Ela falou, pô, também não tô afim de ir pra igreja, não vai você. Eu falei, por que você não quer ir pra igreja? Mas eu não sabia que a filha dela, se ela fala pra mim, não vou, porque eu não sabia de nada. Entendi. Eu chamei para chamar, assim. Mas o senhor foi insistente? Não. Vamos para a igreja, quero não insistia nada, não. te reconciliar com Deus. Eu não insistia, não, porque eu sempre, que nem essa irmã dela falou que nunca me viu na igreja, eu sempre estava na igreja todo domingo com ela. Era domingo, era meio de semana, de manhã à noite, de manhã à noite, com ela. Sim. Todo domingo eu estava lá. Minha irmã tá aí que não deixa mentir. Entendi. Minha irmã até me estranhou, pô. Você tá um novo Alexandre, cara. Você mudou de uma tal maneira. Eu falei, eu quero mudar. Essa sua ligação com a igreja havia sido combinada com ela ou o senhor queria ir voluntariamente? Assim, doutor, ninguém me... Assim, eu vou pela minha cabeça. Pois não. Só que quando eu conheci ela, eu sei que ela não fuma, que ela não bebe. E ela não gostava... Ela falou assim, eu não gosto de namorar um homem que bebe e que fuma. Eu falei, eu fumo e bebo. Mas eu vou para a igreja, eu vou tentar melhorar, vou tentar parar. A gente não para de uma vez só, mas aos pouquinhos a gente vai parando. E eu com ela, eu parei totalmente. Ela pediu para parar? Pediu para me parar. E eu fui e parei. Como que era esse pedido? Assim, era assim, Alexandre, para aí de fumar, não gosto de fumo, justificava por alguma condição de saúde? Não, ela falava assim... Era uma espécie de negociação, não, a gente, ela pedindo uma boa, com carinho. Eu falei, não. Com carinho. Com carinho. Sempre, tudo que eu pedia para ela era com carinho, era que ela me pedia com carinho. Eu falei, pô, é bom para você, é bom para tua saúde, é bom para mim, que meu filho não pode fumar, não pode ter cigarro dentro de casa por causa do meu filho, que tem problema. Sim. Eu falei, não, a gente fui parando aos poucos. Minha irmã tá aí, que te muito. Eu fui parando aos poucos, teve um dia que eu parei totalmente. Parou. Totalmente. O senhor diz, então, para resumir, parou por ela? Parei por ela. Bebia, parei por ela. Parou por ela. Por tudo que é mais sagrado. Isso o senhor entende como uma concessão? Atendeu? Não, isso não é concessão. Isso aí, quando as pessoas gostam da outra, ela faz tudo para agradar as outras pessoas, para a gente continuar junto, para não ter confusão, para não ter nada. Entendeu? Porque eu gostava dela, eu fazia tudo que ela me pedia. Assim. Ela me pedia com carinho, eu falei, não, vou tentar nesse assunto aí. Devagarzinho eu ia parando, fui parando. Entendi.
Tá. E a contrapartida? O senhor pediu dela alguma coisa? Olha, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. A igreja todo domingo, no culto de disciplina, eu quero o senhor lá, no culto, a senhora lá. No culto das senhoras, eu quero você lá. Fez alguma... Nunca falei isso para ela. Nunca cobrei nada dela disso. A única coisa que eu falava, a gente falava até brincando. Foi negócio que a irmã dela falou, negócio de roupa, não é nada disso. A roupa que ela comprou. Ela comprou porque ela quis, ela foi na loja, ela comprou. Ah, que ela comprou roupa de manga comprida. Ela foi lá, viu um conjunto bonitão. Ela falou assim, tu me dá de presente? Pitu? Me pediu, tu me dá esse conjunto O de presente? apelido é Pitu? Senhor? Pitu? Não, o presente. Ah, tá. Ela falou, você me dá esse conjunto de presente? Eu falei, pode comprar. Eu pago para você. O senhor deu. Ela foi e pediu, bonitão o conjunto. Portanto, ela mostrou até minha irmã, aqui o presente que teu irmão me deu, muito lindo. E quando o senhor diz assim que a gente falava até brincando, o que que era essa questão? Essa brincadeira de roupa. Porque foi pintado aqui, deixa eu então contextualizar o que foi pintado aqui, não sei se o senhor ouviu. Eu vi. Da dona Nirlândia, o senhor ouviu? Eu vi tudo. Que o senhor tentava controlar o tamanho do short. Desconheço tudo. Esse short deveria ser assim, não ser assado. Esse biquíni não pode. Desconheço. Essa roupa não está decente. Tinha isso. Nada disso tinha. Mas o senhor chegou, enquanto homem, agora de homem para expor. Eu só falava assim para ela, assim, tem certas coisas, eu falava assim, tem dia que ela botava uma roupa, eu falava assim, Rosane, essa roupa hoje não tá legal. Para tu descer lá embaixo no condomínio. Só isso. Mas não era legal em que sentido? O senhor queria que ela vestisse uma roupa que cobria a perna? Não, não era roupa que cobria a perna. O que era? Ela botava umas não camisetas. Tá legal na roupa. Ela botava umas camisetas, que é para levar os gatos para brincar lá embaixo. Camiseta que ficava... Entendeu? Não ficava legal. Só Seja ficava... aberto. Eu não entendi, não. Parecia. As juradas têm que entender. Se ela aparecia, para ela abaixasse, aparecia. Entendi. Mas o senhor fazia isso no sentido de reprovar, Não, de reprovar do jeito, ou de preservar. Preservar ela. Mas o senhor dizia isso com o carinho que o senhor disse que tinha? Rosângela, isso que eu falava com ela. porque às vezes a pessoa não enxerga. Tão Eu falei, aí... às vezes por mim eu desceria de, eu falei, aí eu de falava roupa de dormir para passear com aí eu falava para ela assim, aí o pessoal vê você lá embaixo e daqui a pouco vai falar, pô, aí a esposa dele, entendeu? Isso passava na minha cabeça, só isso. O senhor imaginava, tinha vergonha, E poderia... das pessoas ficar falando. Entendi. É isso que eu pensava, passava na minha cabeça, mas jamais eu criticava, não vai botar isso, não vai botar aquilo. Nunca falei isso para ela. De biquíni, o senhor já viu de biquíni alguma vez? Eu nunca vi, ela só ia, nunca foi na praia comigo, só ia... Não, de biquíni, o senhor já viu alguma vez? Eu vou formular... Eu vi lá na casa, na casa da... lá em Curubá. Quem estava nessa casa de Corumbá? Tava eu, tava... essa irmã dela tava falando, o Gabriel, um amigo do Gabriel. A irmã que estava falando aqui, a dona falando, e o marido dela. O marido dela. Isso. O senhor estava com ciúme do cunhado? Momento cunhado, na verdade. Esse negócio de remédio que ela falou, eu nem lembro esse negócio de remédio que ela falou aqui. Um remédio, ela teria ido de uma forma solista pegar um remédio para o cunhado e o senhor se sentiu mal. Nunca falei nada. Tá. O senhor tinha uma boa relação com o cunhado? Eu ia lá para casa dele, por exemplo, tomava cerveja lá na casa dele. Antes de eu parar de beber, eu chegava lá, aí ele me oferecia cerveja, aí a Rosana falava, não, ó, dá cerveja para o Alexandre não, que ele tá parando de beber. Não dá cerveja para ele. Ele tá parando de beber. O cunhado é da igreja também? Não, não é da igreja, não. Não. Alguém... Só a esposa dele que é da igreja. Era da igreja. Ela não bebia. Ela não bebia. Não bebia. O pessoal é da igreja presbiteriana, né? É. Presbiteriana, tá. Então, esse episódio o senhor desconhece, do remédio, não sei o quê, que foi pegar um remédio. Que eu falei para o senhor, tudo que falaram aqui, está inventando. Não, tudo bem, não vamos... O homicídio tem disso, as pessoas tentando... Eu entendo que a família, ela quer... O senhor já confessou, as juradas o condenarão, está todo mundo tranquilo. Não, eu já estou ciente que eu vou ser condenado. Então, aquilo que eu falei para o senhor, só a pena que eu mereço, a pena de mentira. Eu vou dar oportunidade ao final, esclarecendo para o senhor, que nunca depois. No final, o senhor vai se referir a jurados e vai pedir, como um filho pede ao pai, a mãe, no caso. O senhor vai pedir, fique tranquilo. Tá. Essa roupa, essa questão da roupa, que por isso despertava-lhe um ciúme incontrolável, o senhor nega isso? Desconheço. Desconhece.
Desconheço todas essas palavras que elas falaram. Tá bom. Na primeira fase, tem uns vídeos ali que o senhor referia a algumas questões, assim, de roupa, do comportamento dela. Toda vez foi desse jeito aqui que o senhor está dizendo? Toda vez. Eu nunca falei com ela para nada negócio de roupa. Tá. E não sei se porque eu não conhecia, não sabia que o senhor era carioca, o jeito que o senhor fala lá é um jeitão assim, tipo, doutora, saiu com um short lá, eu pedi, amor, troca aí, né? Trocava, um jeito assim, É então, porque o jeito de carioca, a é gente um fala jeito assim, meio debochado, não é explica não, para não é as juradas que são não, a gente centro-oeste. não somos debochados, porque a gente somos carioca, a gente tem um modo de falar. Às vezes a gente está falando de um jeito, a pessoa acha que a gente está falando, gritando, maltratando, mas não sou assim. Foi até uma vez que eu estava falando com o promotor aqui, chamado de vídeo, que eu até expliquei para ele, promotor, só me desculpe que eu estou falando assim, porque eu sou carioca, meu jeito de falar é esse. Entendeu? Não é que eu estou falando que eu estou obrigando as pessoas a fazer nada, não. Meu jeito de falar é esse. Entendi. Você está entendendo? Às vezes as pessoas acham que carioca, não, tudo que o carioca vai falar que está sendo arrogante. Não, não, é o modo de falar. Eu ainda falo, eu não puxo gira, que tem que só fogo no Rio de Janeiro para conversar com o Eu carioca. já morei lá, senhor, não quero, não. Entendeu? Obrigado, mas isso aí tem um desrespeito aos cariocas, ambos meus amigos cariocas, mas não quero, não. Eu compreendo. Por isso que eu sinto talvez esse ranço, né? Aí eu não entendi aquilo do vídeo, mas então talvez o senhor se expressou mal e eu entendi mal Uhum. o que está ali no vídeo. Sim, Entendi. senhor. Pois não. Ora, parece que a gente já consegue entrar mesmo na noite do fato. O senhor disse que no dia do fato teve um problema médico, foi isso? Sim, senhor. No dia. Aí chegou aí ao hospital. Fui no médico, minha diabetes estava 600 e um pouquinho. Eita, foi com ela. Fui com ela. Ela era prestativa, reclamava, não, me Não, acorda cedo, ela sempre me ajudava em tudo. Ela tinha o maior zelo comigo no negócio de médico. preguiçosa. Ah, não me chama para ir para o hospital Não, agora, nunca não. foi, nunca foi. Qualquer hora, Pedir ajuda com a insulina, ela administrava, o alimento. tudo, ela não tem nada que falar dela, Tá. porque sempre ela me tratou como, pô, Bom era que eu dizer isso, porque eu lembrei-me aqui. Saiu na primeira fase das oitivas o seguinte: era perfeito se não fosse ciumento. O Alexandre dizendo para jurados em que consistia a perfeição do Alexandre, se o senhor consegue dizer de si mesmo isso. Em qual sentido você está falando? Em que sentido o Alexandre, eu devolvo-lhe a pergunta, em que sentido o Alexandre era esse homem perfeito que ela dizia para os familiares? Era perfeito, mas ciumento. Nós vamos entrar na parte da perfeição e depois nós vamos para o ciúme. Eu sempre fui com ela, honesto com ela em tudo que eu falava com ela. Eu tratava ela bem em tudo, em tudo. Tudo que ela me pedia, ela tinha. O senhor a ama? Amava? Sempre amei ela. Ama. Sempre amei. Eu nunca gostei dela porque nem eu gostava. Entendeu? Não sei se ela me pegou num momento de fraqueza. Gostava dela mesmo de verdade. Fazia tudo para não contrariar ela. Tudo. Em matéria de tudo. E ela sempre também me tratava como um rei. Porque tudo que eu pedia, ela fazia. Ela fazia isso. Ela me médico. Podia ser a hora que for. Ela pegava o carro e me levava no médico. Podia ser o dia que for. A gente ia para o médico junto. Tudo lugar que a gente ia junto. É mercado, era médico, era tudo. A gente sempre fazia tudo junto. Eu tinha o maior carinho por ela. Não sei por que aconteceu que eu fui fazer isso com ela. Ela não merecia isso, não. Não merecia. Eu tirei a vida de uma pessoa que não merecia. Não sei o que aconteceu na minha cabeça. Não sei. Eu estava tanto. Nem lembro o que aconteceu direito. Nem lembro, porque ela não merecia mesmo de coração. Eu preferia estar no lugar dela agora, enterrar no lugar dela e ela aqui. Entendeu? Por tudo, não estou falando para enganar ninguém, para preencher. Não, estou falando de coração mesmo. Não, já entendemos, o senhor já pediu para ser condenado, o senhor não está mentindo. Eu estou falando de coração mesmo. Eu não tenho que falar mentira, eu não tenho que falar nada. Já estou pagando 1 ano e 3 meses de cadeia já, porque eu me entreguei por causa disso mesmo, por causa do meu erro. Tá entendendo? Eu estou com 1 ano e 3 meses preso por causa disso. E não estou. O senhor aprendeu em casa? Arrependido pra caramba. Choro dia e noite por causa desse crime. O senhor chora? Dia e noite não A pena, quando o senhor chora, diga agora, dó. Quando o senhor chora, o senhor pensa nela, no Gabriel, pensa? Gabriel, penso porque deixei os dois
Os 2 filhos sem mãe, a pior coisa do mundo é filho sem mãe, sem pai, que eu já perdi meu pai.